Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Bom dia, ouvinte da Rádio Universitária. Eu sou Maria Eduarda Rocha, jornalista e professora de Sociologia da UFPE. São 11h30 desta quinta-feira, 19 de abril de 2018. Está começando agora mais uma edição do Fora da Curva, que vai ser reprisado hoje às 9 da noite pela nossa rádio pública. Nosso programa também é transmitido ao vivo pela nossa página no Facebook e pelas páginas 99 Universitária e Marco Zero Conteúdo. Compartilhe com os amigos e ajude a levar informação crítica e de qualidade para mais gente. Você pode participar enviando perguntas e comentários pelas redes sociais. 2 acontecimentos recentes levaram milhares de manifestantes de volta às ruas. A execução da vereadora do PSOL, Marielle Franco, e do motorista Anderson Gomes, no dia 14 de março, e a prisão do ex-presidente Lula, no último dia 6 de abril. Para marcar um mês das execuções do Rio, novas manifestações aconteceram neste final de semana em vários lugares do Brasil. Apesar da pressão popular, as investigações não apontaram ainda os culpados pelo assassinato da vereadora do PSOL, que defendia os direitos humanos e criticava a intervenção militar no Rio. Assim como ocorreu no caso Marielle, manifestações contra a prisão do ex-presidente Lula aconteceram não apenas no Brasil, mas também em outros países. Depois de serem proibidos pela Justiça de realizar atos de apoio a Lula na sede da Polícia Federal, manifestantes armaram um acampamento de solidariedade nos arredores, mas a Justiça do Paraná ameaçou multar em 500 mil por dia os movimentos e partidos responsáveis pelo acampamento, mas acabou recuando depois de negociação. Também em protesto contra a prisão do ex-presidente, integrantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto ocuparam na última segunda-feira o triplex em Guarujá, que foi o pretexto da condenação de Lula pelo juiz Sérgio Moro. Os manifestantes ocuparam o triplex por 4 horas até serem expulsos pela polícia militar. Os protestos não se limitam a estes episódios. Desde 2016, sucessivas manifestações de rua vêm denunciando o golpe, que esta semana completou 2 anos. Mas governo, parlamento e judiciário parecem ignorar as reações. Por isso, Fora da Curva de hoje pergunta: qual o peso das ruas no jogo político? Para conversar sobre o tema, nós convidamos Eduardo Mara, doutor em Serviço Social e coordenador da Frente Brasil Popular. Bom dia, Eduardo. Bom dia. Também convidamos Rudy Rafael, integrante do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto e da Frente Povo Sem Medo. Bom dia, Rudy. Seja bem-vindo. Bom dia, Eduardo. Bom dia, ouvinte. Também está com a gente Paulo Afonso Barbosa de Brito, professor de Sociologia na Universidade Rural de Pernambuco. Bom dia, Eduardo. Bom dia, ouvintes da Rádio Universitária. Então, eu gostaria de começar ouvindo vocês sobre a nossa pergunta-tema. Qual o peso das ruas no cenário político que temos hoje no Brasil? Você pode começar, Eduardo? Posso sim. Queria primeiro agradecer a equipe do Fora da Curva e a todos que estão nos ouvindo nesse programa. Primeiro, um detalhe sobre essa pergunta, né, do peso das ruas na política. Acho que as ruas no Brasil sempre tiveram um peso muito grande na política brasileira. Por quê? Porque o sistema político no Brasil, a política no Brasil, é muito fechada à participação das amplas massas. Quer dizer, a grande maioria do povo tem pouquíssimos canais de expressão na política, né? Num sistema político que ainda é herdado da ditadura militar. Então isso, veja, enquanto as pessoas, das grandes massas, os grandes grupos humanos, eles participam da política no Brasil de forma atomizada através do voto, os grupos de interesse, as empresas capitalistas, os fazendeiros, a bancada da bala, elas têm mecanismos de pressão sobre a política constantes. Então você tem uma forma de participação atomizada da maioria, e uma forma de representação constante das minorias ricas, poderosas do país. Então sobra para as pessoas reivindicarem seus direitos as ruas, amplo, né? O que é as ruas? Não é só a manifestação que vai de um ponto a outro. São os sem teto, ocupando prédios, reivindicando moradia, são os sem terra, ocupando terras, são manifestações de luta pela saúde que ocupam as ruas. Quer dizer, é um amplo aspecto onde as pessoas reivindicam direitos porque não encontram esse espaço. E no período atual, isso se intensificou. Por quê? Porque mesmo esse direito de representação política atomizada através do voto, da soberania popular através do voto, foi desrespeitado pelos de cima.
Ou seja, o golpe de 2016, que depois a presidente Dilma vem se intensificando e com dois objetivos claros. O primeiro é a retirada de direitos, que tem avançado, né, velozmente. E o segundo, né, e a retirada de direitos inclui a privatização do patrimônio público. E o segundo objetivo é justamente afastar a população brasileira de um pensamento progressista e de um projeto popular de país. Por isso que precisaram prender a principal liderança de esquerda hoje em atuação no país, que representa, de certa forma, queiramos ou não, aos que gostam mais ou menos do Lula, mas ele representa um elo de ligação entre a esquerda organizada e uma massa muito ampla de trabalhadores ainda desorganizados e dispersos. Por isso Lula teve de ser preso. E por isso as ruas representam hoje um lugar privilegiado para se fazer política, onde essas maiorias que recusam esse projeto de desmonte podem reivindicar o direito de participação nas eleições, reivindicar que um líder operário possa se candidatar, reivindicar um projeto diferente de nação. Portanto, essa polarização atual da sociedade, ela é positiva no sentido de que nós podemos pensar projeto. E um desses projetos nasce da organização popular, nasce das ruas. E você, Paulo, o que é que você acha? Eu comungo em grande parte com a exposição do que o Eduardo acabou de expor aqui para nós. Só que eu acho o seguinte, que apesar das ruas ser um espaço importantíssimo para a definição do jogo político, elas são insuficientes para a definição do jogo. Ou seja, nenhum jogo está dado como ganho ou como perdido a priori. Qualquer jogo só se define no próprio jogo. Então, as ruas também têm esse papel. As ruas, elas fazem parte do jogo político, elas influenciam o jogo político. Às vezes influencia fortemente, às vezes influencia muito menos. Recentemente, por que é que as ruas conseguiram barrar, em grande medida, ou influenciar para que se barrasse a reforma da Previdência e não conseguiu influenciar para barrar a reforma trabalhista? Essa é uma questão muito interessante. Pois é, eu acho que, ou seja, o que acho que é importante que a gente reflita com mais cuidado é quais são os elementos necessários para, além das ruas, a gente poder influenciar e definir o jogo político. Eu acho que esse é um elemento importantíssimo desse momento da conjuntura que a gente está vivendo. Pra gente também, e a outra coisa é pensar de que também esses grupos de influência da direita, das velhas elites brasileiras, também sabem manipular com as ruas, quando lhe interessa. Pois é, essa é outra pergunta importante, né? Quem é que está na rua nesse momento, Rudy? Quem está na rua nesse momento é quem sempre esteve na rua, né? Eu acho que as ruas são um termômetro da democracia, da civilidade, e como o Eduardo colocou, eu acho que as ruas são um palco de uma pressão política popular que são fundamentais para a democracia. Agora a gente precisa ter a real dimensão de que não vivemos mais um regime democrático, né? Então, a porosidade que o sistema político, que o Estado hoje, que não é mais democrático, né? Ele assume, né, de ser permeado pelas demandas populares, hoje é muito reduzida, né? Então, acho que é importante essa reflexão de Paulo Afonso em relação à nossa insuficiência e também da dimensão ampliada, né, da rua, como Eduardo colocou, de um processo de organização permanente que se dá nas ocupações, que se dá em outras estruturas organizativas sindical, do movimento de mulheres, do movimento estudantil, que a gente tem um processo de rua que ele seja permanente e cotidiano, né? Para que a gente consiga reverter esse processo de retrocesso, né? E da quebra do Estado Democrático de Direito que a gente vive no Brasil hoje. Então, acho que é um elemento fundamental, e também construir um projeto de país, reconstruir um projeto propositivo, porque eu acho que a gente foi para a rua muito no sentido de reagir a uma pauta da direita, né? Contra a reforma trabalhista, contra a reforma da Previdência, contra a PEC do fim do mundo. Agora, a partir da discussão, por exemplo, da plataforma Vamos, do Congresso do Povo, todas essas são iniciativas que fazem com que a gente possa tomar a dianteira também de um processo de discussão sobre projeto de país, né? Então, acho que é fundamental a gente articular essa ação de rua com outros tipos de ação que, na verdade, vão nos dar um outro potencial de mobilização e de pressão na conjuntura, porque
Hoje está colocado que o Estado de Direito ele foi quebrado, né? Ele foi rompido por um golpe. Pois é, Eduardo, eu fico me perguntando se esse não é mais um aprendizado que a gente tem que tirar dessa conjuntura histórica horrorosa que a gente está vivendo, né? A nossa capacidade mesmo de mobilização, né? Tem uma pesquisa do Ipsos Estadão, portanto uma pesquisa de uma fonte que está longe de ser uma fonte de esquerda, né? Foi divulgada agora no último dia 14. Nem de esquerda, nem imparcial, né? Muito menos, né? Nem uma coisa nem outra. Então, mas mesmo assim, por isso mesmo, talvez o dado seja significativo. A pesquisa de opinião que o Ipsos, o Instituto Ipsos e o Estadão fizeram, que foi divulgada no último dia 14, diz que 73% dos entrevistados concordam com a frase de que ricos e poderosos querem tirar Lula das eleições. São 73%. 55% consideram que a Lava Jato persegue Lula. A gente fica pensando, 73% então não aderem à narrativa que a mídia está construindo. Mas por que na minha opinião, eu fico pensando que exista uma desproporção entre essa clara percepção de como essa política está sendo manipulada pelos 1%, né? Os 1%, o tema do 1% versus 99%. Mas, por outro lado, a gente não tem visto as manifestações populares numa proporção compatível com essa percepção. Você concorda, Eduardo? Concordo. Acho que a gente tem que considerar o patamar de onde a gente partiu em 2016. Eu acho que é importante considerar isso. E passa por um processo muito grande de balanço crítico das esquerdas, dos movimentos populares, etc. Em linhas gerais, os governos progressistas na América Latina, eles se diferenciam muito por dois caminhos. Um primeiro caminho, eles foram, em grande medida, os governos mais republicanos. Os que mais respeitaram a democracia liberal. Digo para vocês que o Lula foi, na minha opinião, o presidente mais republicano da história brasileira, o que mais respeitou, tentou compor maiorias no Congresso, o que mais respeitou a pluralidade de partidos, o que mais construiu através dos princípios republicanos clássicos. O problema é que a classe dominante no Brasil nunca funcionou nesses princípios republicanos clássicos. Então, a fonte aqui no Brasil, diferente da Venezuela, por exemplo, que compôs no processo dos governos bolivarianos de Hugo Chávez, compôs maiorias através da organização popular. Qual que é o problema desses dois caminhos? Se você faz isso através da organização popular, você já está admitindo que o seu governo será um governo instável, porque ele será um governo de disputa de projetos diferentes. Você está organizando outro polo de sustentação que não o Congresso, que não a institucionalidade. Mas ele é mais perene o projeto de país que você está construindo, que você tem essa sustentação. Não foi esse o caso do Brasil. Veja, por isso é tão importante pensar em processos de sustentação através das organizações populares. O nosso ponto de partida em 2016 teve muita rejeição ao golpe, que foi espontânea, que foi da rebeldia popular, mas o nível de organização da classe trabalhadora do qual nós partimos não era superior a 2002, quando você teve a primeira eleição de um presidente operário, de um governo popular no Brasil, e era em muitos aspectos aquém daquele patamar. Então nós estamos recuperando esse processo de organização popular agora. Um detalhe só sobre o exemplo que o professor citou, que eu acho que é muito bom, da reforma trabalhista e da reforma da Previdência. Veja, um aspecto que diferencia as duas primeiro, a unidade política dos movimentos sociais e da esquerda que a gente conseguiu contra a reforma previdenciária e que não foi tamanha contra a reforma trabalhista. Uma parte das centrais, né, não entraram na luta contra a reforma trabalhista. Esse é um elemento importante, porque você só retoma a organização popular com muita unidade dos setores progressistas. E o segundo elemento, os inimigos do povo no Brasil já tinham avançado muito na reforma trabalhista antes mesmo de aplicar aquilo. Então, para muitos trabalhadores e trabalhadoras, a reforma trabalhista só oficializava o que eles já viviam, que era a informalidade. Então, essa também foi outra dificuldade nossa. Mas concordo totalmente, o patamar de que a gente parte é outro. Agora, acho que nós temos muita conjuntura para recuperar esse patamar. Por quê? Porque é uma contradição nos objetivos do golpe. De um lado, eu tenho que fazer uma política altamente impopular contra os setores populares e de outro, eu preciso afastar a esquerda desses setores.
Isso são dois objetivos absolutamente contraditórios entre si. É por isso que o Lula está tão bem nas pesquisas e é por isso que hoje nós temos chance de dialogar amplamente com setores populares em torno de projeto de nação, em torno do Congresso do Povo Brasileiro, em torno de um projeto popular de país. Mas será, Paulo, que esse afastamento, será que a conjuntura foi tão complicada assim do ponto de vista do afastamento entre as forças de esquerda e os movimentos populares? Eu fico pensando se não houve por parte do PT uma aposta muito grande nas eleições. É como se as políticas sociais, às vezes eu me pergunto isso, se as políticas sociais, o aumento sistemático do salário mínimo, as políticas de agricultura familiar, enfim, todas essas políticas de inclusão social que os governos do PT colocaram em marcha, tivessem estabelecido uma espécie de ligação imediata, né? Uma espécie de ligação direta, vamos dizer assim, entre o voto popular e os governos petistas. E aí não houve um recuo desse processo de mobilização e principalmente o processo de formação política, que eu acho que sempre caracterizou, que sempre foi muito importante nas esquerdas brasileiras. Olha, Eduarda, a minha trajetória anterior da universidade é um pouco de trabalhar justamente com a questão da formação política junto a movimentos sociais. Eu diria que 98% do pessoal que trabalha com formação, com educação popular, tem essa visão de que o investimento importantíssimo que os 13, 14 anos do governo do PT fez para melhorar as condições de vida do povo é diametralmente distante do que foi feito para aumentar não só a questão da participação política, mas para desenvolver nas pessoas o sentimento de solidariedade pública, de ser solidário com quem você não conhece, que eu acho que essa é a raiz importante para se mudar corações e mentes, para mudar comportamentos, para mudar. Então, eu acho que tem eu acho que o próprio pessoal de esquerda que fez parte do governo, acho que hoje tem essa leitura de que a gente perdeu uma oportunidade enorme de avançar na participação política, na organização popular, na organização comunitária, etc. Agora, eu queria retomar o que você falou antes, essa distância entre a proporção de pessoas que têm consciência, que sente, que sabe de que essa prisão é para tirar o presidente Lula da disputa eleitoral em função dos interesses dos ricos do Brasil. Não é somente para tirar porque ele é o nome que amedronta os ricos do Brasil. Então, e ao mesmo tempo essa população sente isso, resiste, conhece disso, mas não vai para as ruas. Uma parte só dessa porcentagem aí é que vai para as ruas. Aí eu acho que nesse sentido entender outros elementos da cultura brasileira, da cultura do brasileiro, de que o que é que acredita, o que é que faz com que as pessoas tenham vontade, tenham interesse, acreditem, tenham esperança, para pegar um lema muito forte desse período, que indo para a rua você pode mudar a correlação de forças em favor dos oprimidos, dos pobres, dos trabalhadores. Acho que esse é um elemento importante. E acho que a esquerda precisa aprender, entender um pouco mais, aprofundar esse elemento para poder potencializar com 73% vire pelo menos 25% nas ruas. Acho que esse é um elemento importantíssimo que a gente pode avançar muito se a gente conseguir compreender isso. Não sei se o Rodrigo concorda comigo, que está mais no dia a dia dessa ideia de ruas, como ocupar espaço público, ocupar prédio público, que acho que esse é um elemento importante, né? E aí, não só uma coisinha mais, retomar assim, como é que a gente pode articular as ruas, porque eu estava falando, são insuficientes, com o processo de elaboração, de formulação de um outro projeto político. Aí, retomar o que o Eduardo falou, a ideia da criação, a grande sacada, a novidade do momento é essa ideia do Congresso do Povo, que esse sim é o espaço da rua e o espaço da elaboração política, o espaço da reflexão e de elaborar um projeto alternativo para o Brasil. Acho que esse é o elemento de transição que é importante a gente valorizar nesse momento. Então, Rudi. Então, acho que em relação ao PT, acho que o erro não foi necessariamente investir no processo eleitoral. Acho que foi compor o Estado com forças que, na verdade, não eram forças progressistas, né? Acho que o investimento no processo eleitoral numa democracia como a brasileira é necessário, né? Inclusive, acho que o processo de reorganização dessa esquerda, não só no Brasil, mas em nível latino-americano e de outras experiências, aponta para isso, como por exemplo o Podemos tem como lema, e que também foi incorporado por outros processos de disputa eleitoral, que é um pé nas instituições, milhares nas ruas, né? É importante fazer essa disputa, retomar
do Estado. A gente tem que fazer uma luta contra esse Estado, mas pelo Estado e para além do Estado também, porque a gente está lutando por políticas públicas e processos que seja também de autogestão popular. Então, acho que esse elemento da disputa, ele é fundamental. Agora, ele não pode vir desvinculado com essa base, o diálogo com a base social, com as maiorias, né? Que eu acho que isso foi um pouco prejudicado nessa conjuntura. E outro elemento, eu acho que também é preciso colocar que os setores conservadores da sociedade triunfaram no elemento da narrativa, né? Eles conseguiram construir um discurso de que os que iam para a rua com a camisa da CBF eram contra a corrupção e os que iam para a rua contra o golpe estavam em defesa de um governo corrupto, quando na verdade não era. A gente estava, na verdade, na rua. Inclusive, as frentes inicialmente começaram com o nome de Frente pelas Reformas Populares. A gente estava entendendo que era a necessidade de aprofundar o debate sobre corrupção, mas também sobre as desigualdades, sobre as reformas que o Brasil realmente precisa, que não é a reforma trabalhista, é a da Previdência, né? A reforma tributária, é a reforma agrária, é a reforma urbana, é a democratização da mídia, né? Então a gente tinha esse discurso na rua, mas para o conjunto da sociedade se colocou uma polarização enganosa, né? Falaciosa, que era os contra a corrupção e os a favor do governo do PT, né? Então a gente, com esse processo também de avanço da agenda conservadora, a gente começa também a dizer, tá vendo que a gente colocava nas ruas, né, que esse processo não era contra a corrupção, né? A Lava Jato não era para punir os corruptos, né? Nem dentro do Estado, nem fora do Estado, que é preciso colocar, né? Que o âmbito, os corruptores, eles passam muitas vezes, porque o Estado é o lugar dos vícios e o mercado parece que é o lugar das virtudes, né? E aí é preciso pautar esse debate, né? A gente tem um sentimento antipolítica muito forte, mas qual é o sentimento antimercado que se construiu nessa conjuntura, né? Mostrando como as grandes corporações funcionam, operam grandes esquemas de corrupção, né? Acho que esse debate precisa ser feito e a gente está num momento também para colocar essas questões. É para trazer entrevistas com a visão crítica sobre o que está acontecendo no Brasil, que o Fora da Curva está no ar, de segunda a sexta, aqui na Rádio Universitária, a nossa rádio pública. Fora da Curva, jornalismo analítico na Rádio Universitária, a nossa rádio pública. Fora da Curva de hoje analisa o peso das manifestações de rua e dos movimentos sociais nas disputas políticas que estamos vivendo no Brasil. Nós estamos no estúdio com Paulo Afonso Barbosa de Brito, professor de Sociologia na Universidade Rural Federal de Pernambuco, com Eduardo Mara, coordenador da Frente Brasil Popular, e com Rude Rafael, do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto e da Frente Povo Sem Medo. Se você está acompanhando o nosso programa pelo Facebook, compartilhe com os amigos e ajude a levar informação crítica e de qualidade para mais gente. Então, Eduardo, a gente já falou aqui algumas vezes, já tocou no tema do Congresso do Povo Brasileiro. Você pode explicar mais ou menos o que é isso? Posso sim, veja só. Desde 2016, como a gente comentava, a gente foi confluindo para articulações unitárias da esquerda brasileira, dos movimentos populares, urbanos e rurais, do movimento sindical. E uma avaliação comum é de que nós estamos sofrendo as consequências de duas lacunas fundamentais. Uma, a disputa de corações e mentes a partir da organização popular, aquilo que a gente dizia, de nada adianta ter manifestação de rua se isso não tem um saldo organizativo. E de outro, a disputa da mídia, a disputa que exige organização. Veja, mesmo a comunicação exige organização popular. Claro. O que sustenta uma comunicação popular é isso. Então, o que é a proposta do Congresso do Povo nesse momento? É de fazer com que essa articulação unitária da Frente Brasil Popular, ela se enraize. Quer dizer, ela não fique só numa articulação de cúpula entre as centrais sindicais, entre os movimentos que já estão construídos, que já têm uma base social organizada, mas que ela desça para debater projeto de país nos bairros, nas vilas, nas favelas, nas universidades, nas escolas públicas, nos locais de trabalho, formando comitês pela democracia. E nesse momento nós estamos debatendo, primeiro, a defesa do ex-presidente Lula. Por que é importante defender o presidente Lula? Porque ele polariza a sociedade em torno de projetos diferenciados. Mais do que qualquer outra coisa, ele representa o direito de um candidato de esquerda ser democrático, de um candidato de esquerda poder
participar da democracia, ou seja, do povo poder ter uma candidatura. Por pouco que seja essa democracia, né? Por pouco que seja, quer dizer, o mínimo de democracia republicana que ainda nos resta. E ele representa uma polarização entre projetos de sociedade, né? Veja, a ocupação do sindicato no ABC Paulista por uma imensa massa de gente que não queria o Lula preso e a Lava Jato no outro polo eram 2 projetos de sociedade. Ali existem 2 projetos de país muito diferenciados. Nós achamos que nós temos que organizar um desses polos como poder popular para resistir numa conjuntura longa. Porque o projeto deles, ao prender o Lula, é legitimar pela via eleitoral o golpe de 2016. Ou seja, eliminar a possibilidade de uma candidatura de esquerda ganhar as eleições para legitimar pelo voto, uma vez que eu eliminei a concorrência, o golpe dado em 2016. Portanto, para conseguir segurar a democracia que ainda temos, projetar um projeto diferente de nação e resistir, se houver a vitória dos nossos inimigos, nós vamos necessitar de muita organização popular. Então, e há muita expectativa disso. As pessoas têm procurado o canto para se organizar. Ontem, por exemplo, a gente estava no bairro de Brasília Teimosa, com o pessoal do FLAU, da irmã Orieta lá, que tem um projeto de muito tempo no bairro. Brasília Teimosa é um bairro que existe por conta da luta de Brasília Teimosa para existir. Tem todo o simbolismo, né? E que é muito fácil a defesa do Lula, porque o impacto dos governos Lula no bairro foi muito gigantesco. E as pessoas queriam se organizar. E ontem, assim, nós já sabemos o que fazer no Congresso do Povo de Brasília Teimosa. Nós vamos pensar, a partir das nossas lutas no bairro, como é que nós vamos defender o Lula e o Projeto Popular de Nação. É essa ligação entre as necessidades concretas do povo com as pautas políticas nacionais de um projeto de país que o Congresso do Povo quer fazer. Que é o principal, talvez, hoje, desafio da esquerda brasileira para superar essas lacunas. E é o principal desafio do povo, de se organizar para poder resistir e conquistar direitos. Então, Rudi, acho que Eduardo toca num ponto importante, que é o fato de que existe uma conjuntura aí de longo prazo. Na verdade, existe um projeto de poder conservador de longo prazo. E nesse sentido, a organização popular também tem que ter instrumentos mais orgânicos, mais duradouros, né, de resultados também de longo prazo. Mas a gente sabe que essas eleições de 2018 são muito estratégicas, né? Até para evitar esse processo de legitimação do golpe. Como é que a gente vai fazer para enfrentar uma máquina governamental, uma mídia corporativa que mente de maneira descarada, um judiciário que tem um setor conservador que se recusa a cumprir o seu papel institucional, um legislativo, então, que a gente nem pode falar, um executivo que não tem legitimidade, mas sem legitimidade continua no poder. Como é que as esquerdas podem projetar uma participação, enfim, com alguma chance de sucesso nas eleições de 2018? Acho que a gente tem que se reinventar, né? O elemento da criatividade é um elemento extremamente necessário nessa conjuntura, né? Quando o MTST ocupa o triplex, né? O que gerou de repercussão, uma ação que não precisou de uma mobilização de milhares de pessoas para acontecer, mas que teve um impacto significativo, é a ação de inteligência estratégica para pensar o centro dessas narrativas, né? Quando, por exemplo, o MTST ocupa aqui no centro da cidade do Recife e constrói a ocupação Marielle Franco, né? Que aponta para uma denúncia também da dívida de 386 milhões de reais de IPTU dos grandes proprietários só no centro da cidade, de diversos imóveis vagos na área central do Recife. A gente está atacando a estrutura desse sistema de reprodução de desigualdade, né? Acho que a gente precisa trabalhar num processo eleitoral esse ano que seja um canal de vocalizar essas resistências, porque as resistências estão acontecendo por toda parte, né? Por exemplo, o caso das eleições de 2016, que alçou Marielle Franco como uma das vereadoras mais votadas, Talíria, Áurea Carolina, que foram esses processos territoriais de resistências criativas, né? De inovação, a experiência do Muinter lá em Belo Horizonte, né? Acho que a gente agora está vivendo um debate importantíssimo, que é a constituição de uma frente democrática, né? Dos partidos pela defesa da democracia, da candidatura de Lula. Acho que a gente precisa se reinventar nesse processo e existem resistências acontecendo em todos os lugares. A gente
precisa trabalhar novos nomes, né? Acho que as figuras tradicionais precisam dialogar com outras pessoas porque a direita entendeu isso, né? E quando coloca os outsiders para concorrer, né? O Trump, o Dória, o Fernando Holliday, como pessoas que nós não somos políticos. Como se alguém né? pudesse ser candidato sem ser político. Exatamente, né? Eu acho que a gente precisa entender também esse recado de dizer, a gente também está colocando gente nova para fazer essa disputa, né? E gente que vem da base, que vem das lutas, que vem da resistência. Acho que isso é um recado que tá sendo colocado, construir esse processo de discussão ampla, né? A plataforma Vamos, que a gente investiu no ano passado, né? Realizou mais de 50 debates, teve mais de 100 mil interações pela plataforma virtual. Então a gente tentou. É uma forma que a gente tem de se reinventar. Não tem como repetir a mesma fórmula que a gente aplicou até agora, né? O desafio da gente é entender quais são os aprendizados dessa conjuntura, né? A gente construiu uma nova pedagogia que parta justamente da voz das ruas, das resistências, dos territórios que continuam resistindo para, né, os assentamentos do MST, os quilombos, as terras indígenas, as retomadas, tudo isso tá pipocando no Brasil, né? As ocupações de terra. Então a gente precisa construir um projeto eleitoral que, na verdade, esteja em sintonia com esses processos de resistência e que dão respostas a essa crise que está colocada, né? Acho que o elemento da precarização da população brasileira, né? A entrada de milhões de pessoas na extrema pobreza novamente é um elemento fundamental para a gente pensar política, né? Porque as pessoas também não estão na rua, porque elas têm que sobreviver numa conjuntura onde elas estão desempregadas, etc. Mas também como isso é um potencial de organização e de mobilização também na atual conjuntura, né? Como foi o processo da Argentina no começo dos anos 2000, né? O movimento piqueteiro, né? A ocupação das fábricas, a construção de cooperativas. Eu acho que são esses elementos que a gente precisa construir nessa atual conjuntura para a gente sair dessa crise, né? De democratizar, radicalizar a democracia que a gente perdeu, mas também não só retomar os patamares que a gente tinha anteriormente, mas a gente aprofundar os debates necessários. Rodrigo, eu não sei se essa provocação que a Eduarda fez para a gente, dá para a gente pensar em duas dimensões desse momento. A dimensão que é imediata, que é a eleição, que é nos próximos meses, e a dimensão da luta política mais geral, que ultrapassa a eleição. Então, não sei se você concorda comigo, dentro desse raciocínio que você está fazendo aí, talvez um elemento importante nosso, no primeiro momento, é a negação. A negação do golpe, a negação... Por quê? Porque, como disse Eduardo, o que se quer com esse processo eleitoral é legitimar o golpe dado em 2016. Então, o esforço das forças democráticas, populares, das forças das ruas, me parece importante, é de isolar as figuras históricas vinculadas ao golpe. Algumas já não tem mais jeito. A figura do Temer e dos seus principais aliados estão profundamente identificados com o golpe. E eu acho que há outras figuras que querem se descolar disso, no caso do Rodrigo Maia, de algumas figuras importantes que foram fundamentais para o golpe, mas sabe que se manter a narrativa do golpe, como essa narrativa está em disputa, e as forças populares, na minha opinião, conseguiram ganhar em parte a disputa, porque há um grande consenso, mas há uma grande formulação de opinião que considera que foi golpe, e que foi golpe com certos interesses. Então, esse elemento, ao mesmo tempo, de negação das figuras para evitar que se legitime o golpe em 2018, e, em segundo, construir alternativas, que eu acho que aí é um exercício, que você já falou, que eu concordo com você, da paciência, da criatividade e, sobretudo, de evitar as hegemonias, entende? De dizer quais são as forças e quais são as figuras públicas que se identificam com o plano mais popular, democrático e republicano, que podem entrar nesse jogo político, nesse diálogo com as ruas que a gente está tentando fazer aqui. Então, o assassinato de Marielle foi justamente esse recado, né? Que as elites brasileiras não vão aceitar uma preta periférica, lésbica, né? Defensora dos direitos humanos ocupando os lugares das instituições. E a nossa resposta deve ser a de reagir no sentido de fazer com que essas mulheres, essas representações, elas estejam ocupando cada vez mais o espaço institucional, né? Acho que, ao mesmo tempo que foi uma grande perda para nós, a gente tem que entender que a figura de Marielle incomodou a ponto de que os fascistas e as elites lançassem mão de uma estratégia tão brutal, né? Para que impedisse o avanço dessas forças, né, que estão surgindo em todos os lugares. Né? Não basta combater, tem que eliminar em algum momento.
Pois eu queria agradecer muito a vocês, a Paulo, a Eduardo, a Rude. E logo mais vai ser realizada na Câmara Municipal do Recife uma audiência pública sobre imóveis abandonados e a moradia popular no centro da cidade. A audiência convocada pelo mandato de Ivan Moraes acontece a partir das 2h no plenarinho da Câmara Municipal. Rude, você pode comentar rapidamente qual a importância dessa audiência? É mais um momento, né, importante em relação ao debate sobre reforma urbana na cidade do Recife, né? A gente tem um processo que é de total abandono da gestão pública em relação ao debate sobre moradia e gestão do uso do solo, né? A questão do cumprimento da função social da propriedade, e a ocupação Marielle serviu para levantar, né, todo esse debate que estava sendo, inclusive com o debate da crise, que a gestão diz que não tem dinheiro, mas aí um imóvel que estava no centro da cidade devendo mais de 1,5 milhão de IPTU, e esse recurso estava sendo de alguma forma sonegado, né? E a gente está com o apoio do mandato de Ivan, mas também uma atuação importante do Ministério Público, né, nessa conjuntura em que abriu um inquérito civil para apurar essa questão, né? Porque num debate muitas vezes em relação a um conflito de terra, né, chega entre um proprietário e os ocupantes, o governo diz não, cabe ao judiciário decidir sobre o futuro dessa questão, e acho que a gente está conseguindo, na verdade, colocar para a sociedade, né, todas essas desigualdades, e que é possível sim construir um novo modelo de cidade, também construir reforma agrária e reforma urbana a partir das ocupações, né? Acho que é um momento importante também convidar todas e todos os ouvintes para estar participando desse momento, mas também para apoiar aí a ocupação Marielle Franco, levar doações de roupa, de comida, de fralda, tudo a gente está precisando lá, e fortalecer essa resistência, né? Acho que é importantíssimo. A gente está falando de democracia, os canais institucionais de participação, essa audiência é um deles. Então diz o endereço da ocupação, você sabe? O endereço é Praça da Independência, número 91, né? É na Praça do Diário, chegando lá, todo mundo vai sabe. ver a ocupação lá, a bandeira do MTST, as faixas e a vida pulsando lá na ocupação Marielle Franco. Antes de terminar, nós não podemos esquecer que hoje é celebrado no Brasil o Dia do Índio. A data foi escolhida em homenagem ao primeiro Congresso Indigenista Interamericano, que ocorreu em 19 de abril de 1940. O Congresso reuniu líderes indígenas das diferentes regiões do continente americano para discutir os direitos. Mais do que um dia de homenagens estereotipadas, hoje é um dia para lembrar a luta dos povos indígenas, e por isso nós recomendamos a você o acervo disponível no canal no YouTube do Vídeo nas Aldeias. É um projeto que há mais de 30 anos trabalha com produção audiovisual sobre os povos indígenas e feita pelos povos indígenas. Você também pode visitar o nosso canal no YouTube e rever a entrevista com Sônia Guajajara, coordenadora da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, pré-candidata do PSOL à vice-presidência da República. Ela esteve com a gente no programa do dia 6 de abril. A gente fica por aqui. Se você acompanhou o programa de hoje pelo Facebook e gostou, compartilhe com os amigos. Nós estamos também no Twitter, no YouTube e no Instagram. Basta procurar Programa Fora da Curva. Amanhã você fica com a apresentação de Bruno Nogueira, que discute o tema Quem é o Cidadão de Bem? O Fora da Curva de hoje, que foi produzido por Ivana Festini, com a colaboração de Paula Reis. Contamos também nas redes sociais com Guilherme Falcão e Constanza Oliveira. Os trabalhos técnicos foram de Marco Antônio. Esta foi a edição do dia 19 de abril de 2018, que vai ser retransmitida hoje às 21h pela nossa rádio pública. Continue com Fora da Curva nas redes sociais, porque a gente divulga por lá muitas outras notícias que você não vê por aí. Até a próxima. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social com o apoio do Departamento de Sociologia, do Núcleo de Design e Comunicação do Centro Acadêmico do Agreste e do Núcleo de Rádio e TV Universitária. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro de Cultura Luiz Freire, Centro das Mulheres do Cabo, Centro Sabiá e Terral Coletivo de Comunicação. Esse programa fica disponível nas nossas redes sociais, na nossa página do Facebook, no canal do YouTube e no Mixcloud. A música tema do nosso programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala.